Nosso convidado de hoje é advogado, uma pessoa muito querida na Bahia, escritor, presidente do Instituto Geográfico da Bahia, foi deputado, fez a Constituinte, foi peregrino do Caminho de Santiago, é casado com a mulher mais bonita da Bahia, que eu adoro, Joacy Góes. Joacy, obrigada por estar aqui com a gente hoje, um prazer enorme te receber. Prazer é dobradamente meu, Alessandro. Você que é minha afilhada, uma mulher excepcionalmente inteligente, mulher de um amigo fraterno meu, grande advogado baiano, né, Chico Bastos, e me recebe aqui nesse estúdio, me proporcionando a grata surpresa de verificar que na Bahia temos um equipamento dessa qualidade. Ai, que bom. Que coisa boa isso é muito bom. Joacy, eu te pedi para vir hoje porque eu gostaria de conversar com você sobre a situação da cidade de Salvador. Você escreveu esse livro aqui, que é um livro muito interessante, em 2018, Como Governar o Estado, um Estado, no caso a Bahia. Eu adorei essas suas colocações aqui e acho que elas são muito pertinentes e importantes para o momento que a Bahia e suas cidades, né, que a eleição vai ser municipal, vive agora. Essa questão da polarização política, da gente não ter conseguido compreender ainda bem que candidato A, que candidato B, quem apoia quem. Como é que está para você a visão desse momento político aqui, particularmente em Salvador? Olha, e antes e acima dessas questões que nós vamos abordar agora, existe um problema de carência na Bahia e no Brasil, sem cuja solução nós não temos perspectiva de avanço. Nós ficaremos patinando sempre na perspectiva de sermos o país do futuro. Eu me refiro à educação, que na Bahia é péssimo, no Brasil é ruim e na Bahia é péssima educação, do fundamental ao nível superior. E na sociedade do conhecimento em que nós estamos imersos, não há a possibilidade de você vencer o subdesenvolvimento e superar desigualdades sem que você ponha na mente da coletividade que o acesso à educação de qualidade para todas as camadas da sociedade é de fundamental importância para o aprimoramento da qualidade de vida do povo em geral e para a redução das desigualdades, que são muito grandes no Bahia e na Bahia em particular. E o segundo elemento que é preciso colocar em grande destaque é que, comprovadamente, como teremos oportunidade mais adiante de mencionar, pesquisas revelam que as populações que têm acesso no Brasil a bom saneamento básico vivem, em média, 79 anos. Nossa. E quem não tem acesso a bom saneamento básico vive, em média, 54 anos. E metade da população brasileira, e na Bahia esse percentual chega a 60%, não tem acesso a saneamento básico. Então essas são duas grandes questões de fundo que é preciso nós colocarmos como a primeira das prioridades. Porque a disputa pelo poder dentro de um contexto como esse fica muito empobrecida. Porque nós vamos ter que escolher entre o menos ruim ou o razoável, já que a melhor coisa que você possa fazer de trabalho, como, por exemplo, a administração que o prefeito, por exemplo, Bruno Reis está fazendo em Salvador, é de qualidade. No entanto, há esses dois fatores que esmagam, de lado. Que deixam a educação. Né? Essa questão de educação e saneamento serem fatores imprescindíveis para a melhoria de qualquer população, de qualquer lugar do planeta. Claro. Às vezes o que as pessoas falam é o seguinte: ninguém vê educação e ninguém vê saneamento. Então o político não faz porque o cano está debaixo da terra. Ele faz o viaduto porque o viaduto está todo mundo vendo que é obra, que ele está fazendo alguma coisa. Isso, na sua concepção, que é uma pessoa infinitamente mais esclarecida, uma pessoa que tem muita vivência política, inclusive, porque você participou de um momento muito importante do Brasil, é real, realmente o político gosta de fazer obra grande porque ele não tem como mostrar para a população essa necessidade de fazer o cano? O Brasil criou um espaço em que aquela distinção
desse assunto que você aborda. Foi feita de maneira lapidar por Winston Churchill, que definiu a diferença entre político e estadista. O político pensa na próxima eleição. O estadista atua pensando na próxima geração. Então, no Brasil, quem pensa na próxima geração, a patuleia ignara, que é a grande população de analfabetos do Brasil, analfabetos funcionais, inclusive, e pessoas desinformadas, A grande maioria, entendeu? né? Não elege quem defende a educação ou saneamento básico. O cara vai votar quem defende o carnaval, o bloco de rua, entendeu? O fandango, qualquer coisa do gênero. Então, é preciso que haja um movimento das pessoas esclarecidas, como você, por exemplo, para que nós avancemos na direção de colocar essas questões que são de fundamental significado para a nossa redenção em relevo, né? Essa coisa que você falou do estadista, né? É muito difícil, ouvindo você falar a diferença de político e estadista. Existe algum no Brasil? Aqueles que apareceram do Brasil, eles não se elegem. Eu vou dar um exemplo. Cristóvão Buarque, eu acho, é uma alma de estadista. Aldo Rebelo, eu acho que é estadista. Não sei se vai se eleger para alguma coisa. Cristóvão Buarque foi até governador de Brasília, senador da República, foi ministro da Educação, demitido por telefone. Um cara daquela qualidade pelo presidente Lula, à época, né? E quando Cristóvão Buarque, se candidatou à presidência da República, teve 4% dos votos, porque colocou a educação como o tema da sua pregação. Então, o cara que é o símbolo da educação viva do Brasil, no momento, teve 4% da votação para presidente da República. Então, hoje são raros os estadistas. Você citou São, dois sim. que você conhece bem, são duas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer também. Tenho admiração, mas não tenho conhecimento para saber até onde eles têm essa capacidade. Hoje em dia, atuando na política, nenhum. Olha, todos eles, muitos deles, têm alma de estadista, mas na hora de eleger ele diz, não adianta nada isso, entendeu? Eu vou ter que dizer o que o povo quer ouvir, porque o nível do povo brasileiro é excepcionalmente baixo, entendeu? O nível intelectual do baiano é muito baixo, eu me refiro à massa do eleitorado. Então, aquelas pessoas que me ouvirem, e tal, muitas vão ficar irritadas com isso, porque elas querem ouvir o seguinte, como eu disse, numa cidade do interior. Eu cheguei de uma cidade do interior, quando eu era candidato a deputado, digo, olha que pena essa cidade, uma população tão bonita, tão inteligente, mas olha, o esgoto correndo aqui a céu aberto e tal. Quando foi à noite, os estudantes vieram que estavam me apoiando para deputado constituinte, disseram, puxa, nós vamos votar com o senhor, mas fulano de tal, e disse o nome de outro político, chegou aqui e comparou nossa cidade com Paris. Eles acreditaram que a cidade deles, que era literalmente um lixo no sentido do esgoto correr no meio da rua, o político chegou lá, comparou com Paris e eles acharam maravilha. O elogio, né? O elogio Isso é um elogio estúpido. Pois é. Entendeu? Então o cara não pode avançar assim, sem senso crítico, né? Então eu, por exemplo, eu fico na contramão sempre, eu não tenho nenhuma preocupação, essa terá sido uma das razões pelas quais eu preferi deixar e tal, e fazer a minha pregação individual com as limitações que esse processo de comunicação pessoal proporciona, mas é um contributo que eu estou dando de alguma sorte para, quem sabe, uma gota d'água, né? Quem sabe. No oceano. Salvador tem estado na mídia e ultimamente, né, esteve na mídia por conta da questão ambiental. Né? Nós tivemos um entrevero aí da prefeitura com a sociedade civil por conta da construção de um prédio, a destruição de uma parte de uma APP, né, área de proteção permanente, que seria vendida, que daria Transcom, uma confusão, o terreno valoriza, o terreno pode construir não sei quantos andares. Enfim, a questão do cimento é uma questão que hoje se coloca muito por conta das inundações que estão havendo em todo o Brasil. Está aí o Rio Grande do Sul, que não é o caso de cimento, ali é uma questão geográfica mesmo, de rio, etc. e tal. Mas aqui em Salvador é uma questão de escoamento também. Quanto a isso, existem perspectivas de melhorias de projeto na sua concepção que possa fazer com que Salvador não venha a ter problemas maiores no futuro? Olha, isso é um programa, por exemplo,
É um programa, esse programa da superação dessa infraestrutura de uma cidade como Salvador, é uma questão que tem que envolver a tríplice participação da prefeitura, que terá que liderar o movimento, do Estado e da União. Porque Salvador é talvez a cidade de pior infraestrutura, nesse particular do Brasil, até pela sua topografia. Eu não conheço no Brasil uma cidade com tanta favela quanto Salvador. Eu não conheço. Não há no Brasil. Se você olhar para a cidade de Salvador, voando baixo, voando de helicóptero, a cidade de Salvador, ou até você com o motorista dirigindo um carro e você olhando para do lado de fora. Eu faço sempre isso, né? E fico extremamente impressionada. Impressionante, não é? Para você ter uma ideia, Alessandra, eu já ouvi números que apontam para mais de 80% do número de edificações na Bahia irregulares. Calcule. Quer dizer, nós temos menos de 20%. Você olha ali para o comércio, Corredor da Vitória, e tal, Canela, Graça, Barra, Pituba e tal. Mas quando você leva em conta a população, você vai verificar que em determinados lugares, numa área onde, na Graça, na Barra, no Canela, etc., tem apenas um edifício, você tem ali 300, 400 habitações, uma enroscada na outra. Eu não sei como consegue. Literalmente, eu não sei nem como consegue chegar em casa. Dá pânico de Entendeu? olhar e pensar uma pessoa dentro de uma estrutura dessa passando impressionante. numa chuva, como aconteceu recentemente, isso. A questão das chuvas, e imaginar as pessoas dentro daquele negócio pendurado na beira de um abismo. Você quer ver uma coisa? Eu nasci no semiárido, numa fazenda do semiárido. Então, eu aprendi a ver chuva como sinônimo de prosperidade. Quando chovia era uma alegria. Nós acordávamos, meu pai e minha mãe, à noite, e etc., lá de fora e tal, e a gente saía, entendeu? Moleque com 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, etc., correndo na chuva de alegria, que era uma grande felicidade. Um grande pensador baiano, engenheiro, etc., escreveu um livro e a mim dedicou assim, ele escreveu sobre o semiárido, ao querido amigo Joaci Góes, que fugiu da caatinga para não ficar com o pescoço torto de tanto olhar para o céu, sabendo que o céu é sintoma, a chuva que vem do céu. Quando eu vim morar em Salvador, eu passei a associar as chuvas que caíam ao desespero de famílias modestas que viam as suas casas desabarem. Aconteceu aqui só numa noite do ano de 1971, um desmoronamento que matou, numa noite, 102 pessoas. Mas, de qualquer maneira, aqui só em Salvador. Então, aqui em Salvador, nós sabemos, e em muitas outras cidades do Brasil, o desmoronamento, o caso da pobreza. E aí vem, pobreza significa ignorância. Na sociedade do conhecimento, distribuição de renda só ocorrerá se houver distribuição de educação de qualidade e de saneamento básico. Sem isso, as criancinhas pobres, elas vão ser afetadas logo no início da sua vida por doenças de todo tipo, doenças que vão comprometer a sua energia, que deveria estar voltada para o desenvolvimento intelectual, Sim. Mas as suas energias estarão voltadas para a sobrevivência física. E com isso, elas ficarão prejudicadas da absorção de aminoácidos essenciais ao desenvolvimento cerebral, e afetando a sua inteligência e comprometendo a sua possibilidade de avanço pelo resto da vida. Essas são questões de fundo. Sim, que nós temos que colocar todo dia na ordem. E a questão das crianças ainda me traz à memória aqui a última pesquisa do ICS, né, das cidades sustentáveis, que colocou Salvador como a pior cidade do Brasil. Pois é. Onde as crianças mais passam fome. Pois é. E é uma tragédia isso. Porque junta a questão do saneamento, que você acabou de comentar, com a questão da pouca alimentação. E a pouca educação. Que futuro? Pronto. Que futuro teremos? E aí você vê esse apartheid social, que é uma tragédia que nós temos aqui, e as pessoas, você vê os políticos, na pauta da educação, está assunto fora de combate. E pior ainda, quando você vê que as urnas, o que é que as urnas fazem? Olha as últimas eleições no Brasil. Olhe, você vai ver, quanto mais pobre é a região, mais ela vota contra programas que poderiam libertá-las. Elas sofrem aquilo que eu chamo a síndrome de Estocolmo, que é uma patologia psicológica que foi assim denominada porque o psicanalista levantou
a tese comprovada de que durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que eram submetidas ao cativeiro por seus sequestradores e seus torturadores, elas desenvolviam uma necessidade psicológica de amar o seu torturador. Essa é a chamada Síndrome de Estocolmo. Então, as populações pobres do Nordeste brasileiro votam nos seus algozes, elegem os seus algozes, aqueles que defendem políticas atrasadas, terceiro-mundistas, entendeu? Populistas, regressistas, sem nenhuma perspectiva de alteração. Isso é muito triste, né? Porque aí você fica nesse ciclo da questão da educação, a pessoa não tem conhecimento, não se alimenta bem, o cérebro não se desenvolve, ela não consegue pensar, não consegue enxergar que aquilo ali é uma prisão e ela mantém gerações e gerações nesse problema. Né? Que é um problema, tragédia. É uma tragédia Essa mesmo. É uma grande tragédia. Por isso que eu digo o seguinte: lamento profundamente, todos nós lamentamos o drama dos gaúchos nesse momento. Todos nós lamentamos e muito, muito, muito. Ponto. Em comparação, porém, com essa infraestrutura que existe no Brasil, essa verdadeira hecatombe que a falta de saneamento básico representa no Brasil, essa verdadeira desagregação social que a falta de educação de qualidade representa no Brasil, diante desses dois males, da falta de educação e da falta de saneamento básico, entendeu? Nós temos, por exemplo, só a morte no Brasil por falta de saneamento básico representa 5 Covids atuando em caráter permanente. E ninguém diz nada. Pois é, e não vejo assim, voltando a Salvador, não vejo projetos, por exemplo, de reciclar lixo. É muito atraso, nós temos muito atraso. Veja aqui no próprio Recôncavo da Bahia, veja só, nós ainda aqui, o estado da Bahia, o que produzimos em matéria de frutos, de alimentos, etc., nós exportamos in natura. Nós não fizemos ainda um programa dirigido para industrializar isso, para agregar valor, agregar inteligência. Não, nós somos ainda exportadores modestos de matéria-prima, entendeu? Então, há uma falta. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Como governar o Estado, o caso da Bahia. Tem uma passagem aqui no seu livro que eu até comentei com você antes, que eu achei muito legal, que é essa questão dos alimentos serem estragados e não aproveitáveis, né? Claro. É imperioso encontrar mecanismos que permitam ou legitimizem as administrações municipais na eficiência da gestão dos recursos públicos e na melhoria do aproveitamento da alimentação. Se isso acontece com os nossos governadores e presidente da República no processo eleitoral, com deputados federais e com deputados e senadores, você imagine o que é que não acontece nos municípios. Por que se estraga tanta comida no Brasil, José? Porque a ignorância predomina na estrutura do poder público brasileiro. É isso, entendeu? E você teria que organizar o município. O município é a unidade, é a célula básica da sociedade. Então, essas coisas que nós estamos falando aqui, isso não significa nada. E nesse aspecto de alimentação, é tão difícil organizar assim? Para que pessoas que não tenham possibilidade de se alimentar sejam atendidas? Não é. E depois o seguinte, o nosso sistema de governo, de um modo geral, é diferentemente das administrações privadas, em que você coloca o mérito em primeiro lugar. Então você pega em estados brasileiros e você coloca verdadeiros beócios, idiotas, como secretário de Estado. Como se uma secretaria de Estado, seja ela qual for, não fosse uma unidade do maior valor, do maior peso. Mas é porque tudo virou cargo político, né? Tudo deslocado, porque fulano e tal vai dar o voto, deu o voto aqui, ali, acolá, fulano e tal indicou, é a partilha do poder. Não é um cargo técnico, é político. Nada, e aí aquele discurso bonito, etc. Então temos na estrutura do poder, os processos que têm sido circulados e demonstrados no Brasil, além de muita gente desonesta, muita gente idiota, gente despreparada. Veja o currículo intelectual, com as exceções de praxe, obviamente, né? E veja como essas exceções fazem a diferença. Mas não há uma cultura de discussão desses assuntos, entendeu? De questionar um cara que vai ser secretário de uma unidade qualquer do Estado. Saber de onde é que ele veio, qual é o currículo que ele tem, que o antecede, entendeu? Que créditos ele traz, qual é a inovação.
E depois o seguinte, a necessidade do Estado, um Estado como a Bahia, por exemplo, que é onde nós estamos, de estabelecer uma política de longo prazo, política essa que seja, que mereça a continuidade de sucessivos governadores, independentemente de quem foi eleito. Do partido, né? Do partido ou de quem foi eleito. Como, por exemplo, a política de saneamento básico não pode ser uma política de um governo só, porque nenhum governo vai resolver isso. Vai conseguir fazer em 4 tanta anos, obra em 4 tanta obra anos. em pouco tempo. Mas é um programa. Nem se discute isso, nem se coloca em discussão, para não haver cobrança. Teria algum mecanismo que obrigasse, juridicamente, ou sei lá, falando você que foi constituinte, existe algum mecanismo que obrigasse o próximo governo a continuar alguma coisa da obra do anterior? O único mecanismo, no particular, à luz da legislação, é você ter políticos esclarecidos. Você precisa ter deputados, vereadores na capital de qualidade, ou em qualquer cidade do interior. O cara, quando vota no vereador, ele tem que votar numa pessoa que tenha qualidade. Se votou em Zezinho, Chiquinho e Manezinho, João porque da é Pipoca, bonzinho, porque toma cachaça comigo no bar, então esse cara Tiririca. vai ter... pronto, Tiririca e outros mais. Deputado estadual, votar em caras que têm um valor. E você pode acreditar, há vereadores com muito valor nos municípios baianos e brasileiros, como aqui na Bahia, tem vereadores em Salvador de alta qualidade, como tem na Assembleia Legislativa, deputados e tal, mas do outro lado tem outros que estão ali simplesmente para identificar quais são as oportunidades que aparecem para ele extrair benefícios de ordem pessoal, como empregar os seus parentes, articulação, etc., e ver onde é que está o interesse individual dele. E a própria mídia tem a sua responsabilidade nisso, a mídia, porque silencia diante desse assunto. Portanto, o que você está fazendo aqui, de abrir esse espaço para uma discussão dessa qualidade, eu acredito que represente um grande contributo para o enfrentamento dessas questões que são cruciais para o desenvolvimento da Bahia. São questões que deixam, acho que não só a mim, mas a grande maioria das pessoas indignadas, né? Porque com certeza absoluta. Não tem como um estado, um município se desenvolver se não houver continuidade do que foi bom. Claro. Só porque foi o outro que fez, tem que destruir? Claro, é isso aí. Não tem o menor sentido uma coisa dessa, né? E as pessoas acham assim, não, vou reeleger porque se eu for reeleito eu vou continuar o que eu fiz. E não pode continuar o que o outro fez? O menor município da Bahia é maior do que 49 países do mundo. Percebeu? Então, o município, não. Cada município dali é uma unidade que deveria ser pensada como um fator de desenvolvimento. E não ficar com a boca para cima esperando que venha uma solução lá de... E são municípios paupérrimos, né? Paupérrimos, quer dizer, paupérrimos do ponto de vista do bem-estar das pessoas, mas com um potencial enorme. Eu digo sempre o seguinte, só para me referir à qualidade da educação. Você pegue a área mais pobre da Bahia, a mais pobre, né? E você ponha lá uma fração da população de Israel, de judeus. 30 anos depois vai ser o município mais rico do estado da Bahia. Acho que não precisa nem tanto tempo, acho que menos tempo. Entendeu? Então, a grande riqueza que o mundo prova é o seguinte, hoje não são riquezas naturais. Riquezas naturais eram importantes no passado. Hoje é a riqueza intelectual. Tanto que o Brasil deveria ser, pelo conjunto das suas riquezas e possibilidades, um país com padrão de vida do primeiro mundo. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Alemanha, etc. País do primeiro mundo. Veja o que nós somos em matéria de qualidade de vida. Portanto, o Brasil é um dos países mais mal geridos do globo. Entendeu? E a corrupção colabora muito com isso. E sobretudo nessa fase atual em que o judiciário brasileiro, pela voz do Supremo Tribunal Federal, deu carta de alforria para os crimes do colarinho branco. Ladrão do erário não vai para a cadeia no Brasil. Está provado. Com certeza. Todos os que assaltaram o erário do Brasil estão soltos. E os promotores e juízes que os denunciaram e que os condenaram estão sendo punidos ou perseguidos. Essa aqui é a realidade brasileira.
Essa questão da corrupção, eu acho que é o que mais pesa, porque a sensação que eu acho que a grande maioria das pessoas tem, é que os políticos, eles terminam a eleição já contando com a próxima. Não, peraí que eu vou pegar tudo que eu puder aqui, porque agora eu quero me reeleger de novo. Ficar no poder. Ou colocar alguém do meu grupo para manter ali os mesmos de sempre. É uma sensação? Não, é uma realidade, né? Daí a total realidade, daí a atualidade da grande e famosa frase de Rui, de tanto ver prosperar, né? As unidades vão, pá. O homem chega a desanimar-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esse é o caso do Brasil. A virtude no Brasil, a honradez no Brasil, perdeu qualquer valor. O Supremo Tribunal Federal disse que não há crime do colarinho branco. E, portanto, eu vejo aquela moça, coitada, infeliz, que levou o tio que estava morto para lá, para cá e tal. Eu vejo o carnaval que faz em cima daquilo, como se aquilo ali fosse salvar-se. Eu tenho pena daquela mulher, ela talvez, só Deus sabe os cuidados que ela teve com aquele tio, a despesa que ela teve. Ela queria tirar o dinheirinho, 17 mil, talvez até para poder fazer o enterro dele, qualquer coisa do gênero. Mas aí vão em cima, como se fosse a vilã máxima do país. Você está entendendo? E a mídia até dá muita cobertura em cima disso. Claro que eu não estou defendendo a mulher, não acho. Eu quero apenas dizer que quando você vê os grandes ladrões condenados em grandes tribunais, todos os tribunais, voltando a ser. Tem até um que foi governador do Rio de Janeiro, que foi condenado a mais de 6 anos de prisão, voltou, está solto, e disse que vai voltar a governar para moralizar o país. Então, é um país que muita gente está pensando seriamente em. Eu, por exemplo, tenho 2 netos, estou muito feliz que eles estão morando na Europa, se educando na Europa, se estudando na Europa. Eles têm oportunidade, né? É oportunidade. Que a grande maioria dos brasileiros não até tem, infelizmente. E veja a qualidade da universidade brasileira, como caiu a universidade brasileira, entendeu? O ensino fundamental, veja em que posição nós estamos. Eu não sei por que as pessoas não falam do ensino básico, né? Porque, para mim, na minha concepção, eu acho que o ensino básico é a parte mais importante. Lógico que é. Lógico. Você poderia até nem ter ensino universitário, você poderia até botar as pessoas, digamos, por absurdo, para ir fazer especialização no exterior, etc. Tanto que a Alemanha tem o melhor ensino secundário do mundo, e o Japão tem o melhor ensino privado do mundo, e o americano tem o melhor ensino universitário do mundo. Então eu digo sempre o seguinte: o Brasil deveria perseguir o ensino fundamental japonês, o ensino médio básico, né, da Alemanha, e o ensino universitário americano. Bom, nas Olimpíadas você só alcança marcas elevadas se você perseguir marcas elevadas. A própria Bíblia diz que se você tentar alcançar as estrelas, é provável, é quase certo que você não alcance as estrelas, mas você cada dia chegará a um ponto mais alto entre o chão e as estrelas, né? E aqui no Brasil não, parece que nós desistimos das 3 dimensões. Mas é porque eu acho que os exemplos que vêm de cima são cada vez mais complexos das pessoas olharem e falarem: nossa, eu acho que agora o futuro do Brasil chegou, né? Essa história de que o Brasil é o país do futuro, como você disse anteriormente, acho que meu avô já ouvia isso. Mesma coisa. Meu bisavô, talvez. E até agora o futuro não chega nem para o Brasil, nem para Bahia, nem para Salvador, nem para lugar nenhum. Os índices continuam péssimos, as pessoas continuam morando mal, passando fome, sendo mal atendidas. Não tem esperança para isso? Não tem melhoria para isso a longo prazo? Sem que melhore a educação, não há perspectiva. Porque a humanidade, quando você estuda a história da humanidade, você verifica que as 3 principais fontes de poder da humanidade sempre foram as 3. A força, a riqueza e o saber. Dos primórdios da humanidade até o início da Revolução Industrial, dessas 3 fontes de poder, a mais importante era a própria força. Quem tinha força, derrubava quem tinha recurso e derrubava quem tinha saber. Veja que o caso de Atenas e Esparta. Atenas era culta, Esparta era guerreira. Esparta dominou Atenas. Veja a Roma, que era poderosa em todas as dimensões, mas ela se impunha pela força. Quando os bárbaros se uniram, invadiram Roma, e a maior força dos bárbaros terminou se impondo sobre Roma.
Isso veio até o início da Revolução Industrial. Com o início da Revolução Industrial, no início do século XVIII, a riqueza passou ao primeiro lugar. Quem era mais rico que mandava, não que era mandava, mais quem que era mandava mais porque forte. aproveitava, etc, etc. Quem era mais rico dominava quem era mais forte. Né? Isso aí tudo, quem era mais forte e tudo mais. Só agora, muito recentemente, há de 50 anos para cá, a estimativa no início da década de 70, tem 50, 54, é que pela primeira vez na história da humanidade o conhecimento ficou em primeiro lugar. E tanto que, se você conversar com uma pessoa jovem como você, não culta como você, que você sabe de tudo, mas uma pessoa jovem como você e disser assim, olha, fulano de tal não chega a ser um Matarazzo, mas está bem de vida. No meu tempo todo mundo sabia o que era. Matarazzo hoje ninguém sabe o que é, porque o Matarazzo era o mais rico daquele tempo. Até nos Estados Unidos, Rockefeller já não está lá, agora é Elon Musk, é Bill Gates, não sei mais quem. Então, aqui na Bahia... Matarazzo virou referência de melhor hotel agora. Pois é, então aqui na Bahia, você veja o nome das pessoas que mandavam até meados do século XX. Não tem ninguém mais dessas famílias, as famílias que dominavam. Apareceram novos atores na sociedade, que são pessoas sintonizadas com o conhecimento. Pega o Elon Musk, um cara de 52 anos que nasceu ali na África do Sul, né? E não tinha nada, absolutamente nada, e hoje não apenas rico, poderoso e tal. Quer dizer, é o conhecimento. Ele é poderoso menos pelo dinheiro que ele tem e muito mais pelo conhecimento que ele domina, entendeu? Que ele domina países, domina a tecnologia, etc, etc. Então, e o Brasil está lá. Você vê que nós não temos, Alessandra, uma das 10 maiores economias do mundo pela pujança, 200 milhões de habitantes, riquezas naturais grandes, etc. 2 trilhões e meio de PIB, de dólar, etc. Nós não temos uma sequer das nossas universidades com assento permanente entre as 200 melhores do mundo. A USP, por exemplo, ela entra nessa relação e sai, entra e sai. A Bahia, a Universidade Federal da Bahia, onde eu me graduei, à época, era a terceira melhor do Brasil, hoje está em 20º lugar. Entendeu? Dentro de um país que não vai bem em matéria de educação. Então, o futuro, nessa perspectiva da Bahia, não é bom. É verdade. Entendeu? Essa guerra política que acontece com a polarização hoje em dia, e que agora vai aparecer também na campanha municipal, que sugestão você daria para os candidatos para que talvez tentar melhorar um pouco essa dificuldade, assim, a sensação que eu tenho é que a gente vive um mundo paralelo, sabe? Todo mundo fala, a Bahia é uma festa, as pessoas que não moram aqui acham que todo dia passa um trem elétrico na nossa porta, né? E é uma questão que eu acho, assim, a questão do trabalho na Bahia, uma coisa que me deixa muito indignada, a gente sai para jantar 9 horas da noite. Vamos fazer alguma coisa depois? O quê? Não tenho o que fazer. Uma vez eu perguntei pro pessoal lá na Marina por que o restaurante tinha que fechar tão cedo. Ele falou, porque não tem transporte para os empregados voltarem para casa. E a segurança. E também tem um problema da segurança. Eu moro no Corredor da Vitória, a 100 metros do McDonald's. Uma senhora, amiga nossa, que mora na Europa, mas veio lá ficar lá em casa, o neto dela apareceu, e ela disse, vamos ali para o neto é médico, vamos ali no McDonald's. Eu digo, o quê? Você vai sair para ir ali? De maneira nenhuma. Eu, com o neto dela, fui lá no McDonald's do carro, comprei o que ela queria e trouxe cá para casa. Se ela caminhasse dali para lá, para voltar, ela poderia ser assaltada, no Corredor da Vitória. Na Avenida 7 do ano passado, foram assassinadas 3 pessoas na Avenida 7. Mas eu acho que esse foi em frente à doceria, e aquela criança músico, Cristal, né? Que foi morta às 7 horas da manhã com a mãe. A mulher louca pegou lá e tal, matou por causa do celular. O padre Luiz Simões, da Igreja da Vitória, que é um grande cidadão, uma grande figura, um grande pastor. Eu fui lá uma recepção, ia saindo 8h30, ele viu que eu ia sair e perguntou, seu carro está aí? Eu disse, o outro não. Não, senhor, não. Ele mandou da Igreja da Vitória para minha casa, como você sabe, são 100 metros. 100 metros. Mandou 2 seguranças me levar. Entendeu? Quer dizer, como é que você pode ficar e tal? Salvador é uma festa. Festa onde? Em que? Veja aqui na Bahia, nos últimos 10 anos, quantos hotéis foram fechados na Bahia?
O turismo caindo na Bahia, as pessoas, o Ceará já ultrapassou, entendeu? E a gente não tem olhos para essa realidade. Então, entendeu? Nós estamos avançando para baixo. Essa coisa de não ter olhos para essa realidade que você falou agora me atenta para que realmente as pessoas não discutem isso. A questão do turismo na Bahia é uma lástima, porque o estado é lindo, a cidade é linda. Belíssimo, essa Bahia de Todos os Santos, inaproveitada. A Bahia de Todos os Santos é uma coisa louca essa Bahia. É uma coisa louca. Ela não é, nada, não entra nem no programa de governo. Eu acho, por exemplo, que uma gestão atual para a cidade de Salvador, ela tem que levar em conta a liderança do papel que cabe à cidade de Salvador, no sentido de incorporar esses 1.200 e tantos quilômetros quadrados da Bahia de Todos os Santos, que é a segunda maior do mundo, né? Você calcule que todo o país de Singapura, todo o país, o território de todo o país representa apenas 70% do tamanho da Bahia de Todos os Santos. O país todo. E sem ter produzido nada, exporta mais do que o Brasil. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, é um dos países que tem índices notáveis, que eu até destaco aí nesse livro, Como Governar o Estado, para mostrar que não é a pequenez disso e aquilo, mas é o conhecimento, é o saber, né? Agora, você deve ter ouvido isso. E como vai ser? Será? Porque o presidente da República perdeu a eleição no Rio Grande do Sul, será que o presidente da República vai ajudar o Rio Grande do Sul? Claro que vai ajudar, mas só você especular nessa direção mostra como a qualidade da convivência política no Brasil é de baixo nível. Entendeu? Quer dizer, um presidente da República que colocasse em dúvida se iria ajudar o Rio Grande do Sul porque perdeu a eleição lá, só essa. Agora, quem deu oportunidade a isso foi o presidente Lula, que declarou logo numa das suas primeiras entrevistas, quando o presidente, perguntado qual era o seu programa do governo, ele respondeu e o Brasil ouviu: meu principal projeto é me vingar daqueles que me mandaram para a cadeia. Quer dizer, em qualquer país sério do mundo, este presidente teria que ser empichado imediatamente. Teria que interromper a sua marcha. Porque ou é um desqualificado moral, ou é um demente. Não tem alternativa. Entendeu? Então o sujeito pergunta: mas rapaz, você é empresário, isso e aquilo, etc. Eu sou, sobretudo, um cidadão que tem o dever e a responsabilidade de deixar um legado de verdade. Entendeu? Um país que se coloca diante das opções que nós temos nos colocado no Brasil, de extremismo, de insensatez, de um lado e de outro, é um país que tem uma dificuldade para avançar, para ir para diante. E cada vez só piora. E vamos ficar sempre dizendo que somos um país do futuro, entendeu? Ignorando aquela coisa essencial. A área do desenvolvimento do território nacional que importa desenvolver é daqui, da sobrancelha para cima, é o cérebro das pessoas. Para a sua requalificação intelectual e o aprimoramento dos seus valores. Nós estamos vivendo numa sociedade brasileira em que você convive com a maior naturalidade com patologias comportamentais absolutamente inadmissíveis. Aqui na Bahia, então, nem se fala, pois né? Em qualquer país civilizado do mundo. Porque é inacreditável você pensar que existem acontecimentos políticos e sociais como existem aqui, em qualquer lugar do planeta. Você quer ver, corroborando, eu tenho o hábito, eu e Lídice, de tomarmos o café da manhã na cozinha. Deixamos de tomar na cozinha nos últimos meses, aí, só raramente. Porque quando chego lá, as secretárias estão ouvindo os seus programas preferidos. Sim. Mas as patologias que aparecem na televisão são depressoras. Eu digo, meu Deus, eu vou começar o dia logo, entendeu? O café da manhã sabendo que aconteceu esse assalto, que aconteceu esse feminicídio, que aconteceu essa violência. É um festival de violência. É engraçado que o brasileiro gosta disso, né? Gosta. Ele passou a ser alimentado por isso. Isso é patológico. Por isso que num dos últimos artigos eu lembrei o Roberto Pompeu de Toledo, que há 20 anos, na última página da revista Veja, ele disse que o Brasil estava evoluindo da condição de um país tolerante com a corrupção para se constituir em si mesmo num povo corrompido. E eu até concluo no artigo, e chegamos lá. Nós estamos um povo corrompido, nós estamos... Em vários aspectos, né, José?
achando tudo isso uma beleza, tudo natural. Entendeu? Com uma percepção política terceiro-mundista, com uma universidade comandada por um pensamento de baixíssimo nível, uma coisa que não existe em canto nenhum do mundo civilizado. Os nossos modelos são Venezuela, Nicarágua, entendeu? E sei lá, e outros tantos, entendeu? Você acha que essa eleição municipal ela vai ser uma eleição agressiva ou as pessoas vão conseguir conter seus ímpetos aí? Porque o que as pessoas falam é que o PT não tem interesse na Prefeitura de Salvador, né? Reza a lenda que o PT não quer. O PT, essa história de que o PT tá inteligentemente, é um partido que na Bahia sabe fazer política. A prova que está mandando aí na Bahia, só Deus sabe há quanto? 16. 8, 16, 20 anos. 20 anos. Né? 18 já completando agora. Mas com os 2 anos e meio que faltam ainda, 20 anos. Com Jerônimo, que provavelmente tem tudo para se reeleger também, lá se vão 24. Então, mas na Bahia, em Salvador, o PT não conseguiu ganhar até hoje uma eleição. Então, diante disso, pode ser que haja até uma certa sabedoria popular, já que está no estado, aqui em Salvador e tal, há uma certa sabedoria no ar. Então, aí ele racionaliza. O PT é um partido operacionalmente muito competente. A prova está aí, contra fatos, não há argumentos, né? Porque o problema da educação é mais de natureza ideológica. O Paulo Freire é o herdeiro no Brasil do pensamento do Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, um italiano que no início da vida ele foi comunista, fascista, depois virou comunista, no mesmo tempo que Mussolini era comunista, virou fascista, curioso. E ele se casou com uma russa, né, um grande pensador, Antônio Gramsci, e casou com a Rússia, e ele foi lá quando ele, depois da implantação do comunismo, lá na Rússia, ele veio para a Europa para comandar a luta comunista, e ele foi preso lá na Itália, e começou a ficar assombrado. Ele teve 2 filhos com a mulher russa, com o que Stalin estava fazendo lá. Então ele concluiu que o comunismo era uma coisa tão nova que, se não mudasse a cabeça das pessoas, haveria aquele holocausto permanente que levou o Stalin a matar 59 milhões de compatrícios, né? Sim. Ele é o segundo maior genocida da humanidade. O primeiro foi Mao Tse-tung, mas em termos relativos, ele foi o maior de todos, né? Muito maior até do que Hitler, sim, em números de morte de pessoas. E ele, então, diz que tem que fazer a mentalidade de cedo. O Paulo Freire foi o herdeiro dele. No Brasil, resolveram adotá-lo como patrono da educação, colocando de escanteio o nosso Anísio Teixeira. E aí, pronto. Esse pensamento da escola e tal, porque ele é prestigiado nas universidades A, B e C, por professores, sim, da esquerda desses países. Mas não há nenhum país do primeiro mundo que adote o método Paulo Freire, que é um método comprovadamente incapaz de educar as pessoas. Prepara-as para receber qualquer ideia, isso sim, mas para transformá-las em pessoas que dominem o conhecimento, não. É um fracasso completo. E é essa mentalidade que domina. Agora, por exemplo, as pessoas que pensam diferentemente de mim vão me criticar e tal. Agora, pergunte se aparece algum deles que venha publicamente discutir comigo na televisão. Pergunte. E eu aqui no seu programa estou dizendo o seguinte, que eu convido suas excelências, os mais qualificados professores nesta área da nossa Universidade Federal para um debate público. Deixo cada um deles trazer o computador, 4 assessores, eu comparecerei sem um papel, sem um lápis, só com os dados de que eu disponho para comprovar a nossa tese. Quem quiser discutir Paulo Freire, o convite está feito. Com quem? Quem quiser discutir Paulo Freire, o convite está feito. Está feito. Quer dizer, Paulo Freire até acho que ele é um cara interessante, ele fez o que ele tinha que fazer, ele era um ideólogo e tal, ele foi bem intencionado. Só que o projeto dele é isso, o Brasil é o resultado do projeto Paulo Freire. Ele levou a educação brasileira para esse tanto. Agora, o argumento é que se a gente se venezuelar, virar Venezuela, entendeu? O modelo do Nicolás Maduro e tal, aí tudo vai ficar muito bom e tal. Pelo amor de Deus. Né? Isso é uma mentalidade terceiro-mundista, venezuelano não estava fugindo. Pobre, miserável, né?
Então o sujeito virar e tal. Não, isso aí é a ideia que prospera na Europa, prospera nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Nós queremos uma outra realidade de onde? De uma realidade de onde? Da Venezuela, da Nicarágua, entendeu? Do Equador, da Bolívia. Não é possível. Né? Então, a sua sugestão para os candidatos seria investimento? Educação e saneamento básico. Os candidatos e os países que investirem em educação para ensinar as crianças, além de valores, os valores são fundamentais, ensinar a dominar o conhecimento. E depois ela, pela sua própria cabeça, ela vai chegar lá. Mas preparar primeiro o terreno, né? Da cabeça, botar o sujeito na cabeça. Para dizer o seguinte, todo sujeito rico é um ladrão, por exemplo. Entendeu? Então, não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Ninguém quer trabalhar não é bem assim. 13, 14, 15 horas por dia. De artigo sobre a inveja, para mostrar a associação que você tem que aquele todos livro conhecem. Maravilhoso. Conhece que é a associação entre inveja e toda a proposta ideológica que atropela o mérito. O atropelamento do mérito só conduz ao fracasso, à pobreza, à miséria. É muito triste ver em Salvador a discrepância social que existe. Você vê que as pessoas realmente não têm muita oportunidade aqui, porque não tem muito foco de trabalho, não tem muito emprego. Eu não vejo os políticos investindo em trazer pessoas para cá que queiram criar esses campos de trabalho. No que diz respeito a isso, o que você acha de como estão se comportando tanto o prefeito quanto o governador? O que ocorre, na realidade, é o seguinte, na Bahia e no Brasil, de certa forma até no mundo inteiro, mas aqui em grau maiúsculo, você tem muita oferta de emprego, sem gente qualificada para preencher as vagas. E você tem pessoas que oferecem uma mão de obra que não tem demanda dessa mão de obra. Percebeu? O cara teria que ir só para a construção civil enquanto ela se encontrar atrasada como está. Porque a produtividade do trabalhador americano, em razão da tecnologia que ele utiliza, é 8 vezes maior do que o trabalhador braçal brasileiro. Então a gente não pode ficar a vida inteira nisso. Sem educação não tem saída, não tem solução. É perder tempo, entendeu? Em qualquer aspecto, em qualquer lugar do Joacir? mundo, em qualquer lugar do mundo. Esse é o meu mantra. Sem educação não há solução. A educação é o caminho mais curto entre a pobreza e a prosperidade, entre o atraso e o desenvolvimento, entre o estado de semi-barbárie em que já nos encontramos e a sociedade próspera e feliz que o povo brasileiro almeja. Que coisa boa! A gente precisa acabar, que nosso tempo já esgotou um tempinho. Então, eu te agradeço muito por você ter vindo aqui conversar comigo sobre esse tema, que eu acho muito interessante. Se você quiser voltar outras vezes, mais perto da eleição, para a gente voltar a falar sobre os aspectos políticos aqui da eleição municipal de Salvador, vai ser um prazer enorme te receber. Será um prazer para mim. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E aqui a gente encerra esse episódio no Farol e até a próxima.